Colocamos com ações de graça esse momento, a tua palavra, Senhor, vindo de ti. Amém. Que a graça do Senhor, a unção do teu Espírito, seja sobre nós como do boca e sobre nós queremos ouvir a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra tenha livre curso nessa manhã, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, com ações de graça que oramos. Amém. 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 Amém, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Estamos felizes de poder mais uma vez estar aqui com os irmãos, né? A gente tem dois motivos muito preciosos para estarmos aqui em Macaé. Um está com o nosso filho, né? Visitarmos, estarmos um pouquinho com eles e com os irmãos aqui também, né? Uma alegria muito grande. Amém? Bem, irmãos, nós estamos desde sexta-feira meditando na palavra no livro de Efésios, quando nos fala de todo o trabalhar do Espírito Santo com a igreja, né? Desde a nossa vida na impiedade, o que o Espírito Santo vem fazer conosco, né? Nos convencer do pecado, da justiça, do juízo de Deus. E aí o Espírito Santo vem quando cremos na sua palavra, no evangelho da nossa salvação, né? E nele cremos. Então o Espírito passa a ser vida, ele faz uma obra de regeneração em nós, nos dando um coração novo, um espírito novo, né? Passando a viver dentro de nós, e a partir daí ele começar uma obra pessoalmente, né? E trazendo em segundo passo, a partir da regeneração, nós vimos também no livro de Efésios, capítulo 1, uma visão espiritual. Nós necessitamos de ter uma visão espiritual do propósito eterno de Deus. Porque senão nós vivemos como no deserto, né? Rodando e não saindo do mesmo lugar. Então o Espírito Santo precisa nos mostrar qual é a esperança do nosso chamamento. Por que Ele nos chamou? Por que Ele te escolheu antes da fundação do mundo? Por que Ele te predestinou? Né? Qual o propósito? Né? A que fim Ele te predestinou? Por que Ele te escolheu? Então nós precisamos ter uma visão espiritual desse chamamento de Deus. Não só disso, mas também da riqueza de glória que há na sua herança nos santos. Né? Então, essa pessoa do Senhor Jesus Cristo que está em nós, ele é uma riqueza de glória, né? Essa herança que nós temos nele, né? A pessoa dele, esse penhor do Espírito que está em nós, essa garantia dessa salvação. E também o Senhor precisa nos dar visão acerca do poder de Deus, que está em nós por essa pessoa de Cristo. É o mesmo poder que que ressuscitou a Jesus dentre os mortos e o fez assentar-se à direita nos céus. Então os nossos olhos têm que ser abertos. Nós sem visão, irmãos, sem visão das coisas de Deus, o povo desenfreia. Então nós vemos que realmente o povo de Deus hoje está desenfreado porque eles não têm visão. A maioria vê que o fim de Deus é a salvação. E nós sabemos que a salvação é só o princípio da obra de Deus, né? Quando o Espírito Santo vem nos regenerar, o Senhor ali começou a fazer uma boa obra. Então, a partir do momento que você nasce de novo, e isso é onde nós estamos falando, isso é inegociável. Você tem que ter certeza da sua salvação. Você tem que ter certeza que Cristo está em você. Paulo diz em 2 Coríntios 13, assim, que você tem que se examinar você mesmo e ver se Cristo está em você. Do contrário, você já está reprovado. E também Paulo nos fala em Romanos 8:9 que nós não estamos mais na carne, uma vez que você nasceu de novo, mas você está no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, a primeira coisa que nós necessitamos ter certeza da parte de Deus é que o Senhor é a sua vida. Realmente você tem o penhor do Espírito. Você tem a garantia da salvação de Deus, né?
E a partir daí, os teus olhos começam a ser iluminados. Começa a brilhar, o Senhor começa a abrir o caminho de Deus para você, né? Começa a abrir o valor dos seus propósitos, do seu chamamento, né? Que essa riqueza que está em você. E depois, ontem, nós estivemos vendo que, no capítulo 3, que nos fala acerca de um revestimento de poder que tem que haver sobre nós, no homem interior pelo Espírito Santo. Porque o reino de Deus, ele não consiste em palavras, mas em poder. Então são 3 aspectos, irmão, muito importantes da questão da visão, né, que nós temos que ter. Uma revelação das nossas necessidades, do chamamento de Deus e de todas essas coisas. E a partir de então, ontem nós já tivemos vendo, o primeiro passo então que nós temos que dar, já andando nesse chamamento do Senhor, né? Os 3 primeiros trazem uma visão do que nós necessitamos. Mas a partir daqui, tanto é que Paulo, ele ora, né, lá no capítulo 1, pedindo para que Deus lhes dê espírito de sabedoria, de revelação, lhes dê visão. Depois no capítulo 3, Paulo ora novamente, por causa do mistério de Deus que é Cristo, do mistério de Cristo que é a igreja. Ele diz, por esta razão, eu dobro meus joelhos perante o Pai, né? Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que Deus vos dê, né, robusteça com poder no homem interior. Então, esse é um assunto né, de oração, de clamor, para que Deus realmente traga uma revelação dessa necessidade. A partir de aí, então, no capítulo 4, agora ele começa a nos levar realmente a rogar para que a gente comece a andar, né? E a partir de então, irmãos, a primeira coisa que nós vimos ontem no capítulo 4 é que nós fomos levados a uma unidade perfeita, feita pelo Senhor lá naquela cruz, né? Jesus falando, eu neles, Jesus em nós, né? E tu em mim. Então veja, o Pai nele e ele em nós, essa unidade, ela foi perfeita, feita de forma perfeita na cruz. Nós não precisamos promover a unidade do corpo de Cristo, ela foi feita, ela já existe, né? E é esse Espírito que está em nós, que nos dá, ele é o Espírito da comunhão, e que também manifesta ele é o Espírito da unidade, né? Então, mas nós temos muitas diferenças. Nós podemos vir de muitas situações. Nós podemos ser um judeu, nós podemos ser um grego, nós podemos ser um escravo, um livre, um homem, uma mulher, um religioso, um ateu, né? Nós carregamos uma carga, né, de muitas coisas na nossa vida. E nós chegamos assim, o Senhor nos leva assim na igreja. Então nós temos entre nós, a igreja não tem diferenças. Isso nós precisamos entender muito bem. A igreja não tem diferenças. Nós temos diferenças. A igreja não. A igreja tem unidade, né? E o Espírito então vai trabalhar nas nossas diferenças para nos levar até a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Amém. E para isso nós temos que guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A igreja tem diversidade, a igreja tem mutualidade, mas a igreja não tem diferença. A igreja, certo? Essas coisas estão em nós, estão na nossa carne, estão na nossa mente, né? Está muitas vezes no nosso coração. Nós somos divisivos, nós somos exclusivos. Então o Espírito Santo agora precisa trabalhar em nós. Ele nos uniu em Cristo. Somos um. Nós somos um. Então essas diferenças que existem entre nós, o Espírito Santo agora precisa trabalhar, a cruz precisa trabalhar, até que ele nos leve à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então agora, irmãos, é uma obra real do Espírito Santo. Primeiro nós precisamos ter uma compreensão.
espiritual. Mas a partir de agora, nós necessitamos de uma obra real, né? Então, nós aqui nesse ambiente temos certeza absoluta que nós temos ainda diferenças entre nós. Nós não há diferença no corpo de Cristo. Quero insistir isso aos irmãos, né? Porque no corpo de Cristo existe unidade. Porque quando nós olhamos para o Senhor, quando nós nos sujeitamos ao Senhor, quando nós nos sujeitamos ao Espírito, quando nós guardamos essa unidade do Espírito no vínculo da paz, com toda a humildade, o Espírito vai nos levando a uma unidade de fé. Está vendo? Porque a fé, em Deus não há problema de fé. O problema de fé está em nós. Por isso que o Senhor precisa trabalhar agora a nos levar a uma unidade de fé. Então esse é o primeiro aspecto, irmãos, que agora o Espírito vai trabalhar em nós, porque Ele está nos preparando, Ele está levando essa igreja a ser uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esse é um trabalho do Espírito Santo. E nós estávamos vendo ontem que é o Espírito que vai olhar para a igreja e dizer: amém, Senhor, ela está pronta, pode voltar. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Mas quem é que vai dizer para o Senhor Jesus: pode vir, Senhor, porque a noiva está ataviada, ela está preparada, né? É o Espírito Santo. Então nós vemos que o Espírito Santo, ele vem, né, desde a nossa situação, né, na incredulidade, até nos levar àquela posição de uma igreja gloriosa. Como nós necessitamos, irmãos, de conhecer essa pessoa do Espírito Santo. Ele é o Espírito de Cristo. Ele é o próprio Senhor vivendo em nós. Ele é o próprio Senhor no meio de nós. O Senhor Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Quem é que está conosco? É o Senhor Jesus, através do quê? Do Espírito. Por quê? Porque eles são um, né? Eles são um. Então, Ele no Pai, o Pai nele. Lembra quando ele disse: eu virei a vós e farei em vós morada? Eu e o Pai viremos a vós e faremos em vós morada. Como é que ele faz morada em nós? Como que o Pai faz morada em nós? Pelo Espírito Santo. Então é a mesma pessoa, entre eles não há ciúmes, irmão. Ao contrário, né? Cada um deles glorifica, né? Não a si mesmo, mas ao outro. Então, irmãos, nós queremos entrar hoje em dois aspectos ainda, que é muito necessário no conhecimento da igreja. O primeiro deles é guardarmos a unidade do Espírito. Essa obra foi feita. Não podemos ferir o coração do Senhor com divisões. E ontem nós estivemos vendo várias coisas que causam divisão no meio da igreja. Nós temos que ter muito cuidado, né? Não é a igreja que está dividida, mas nós causamos problema de divisões entre os irmãos, né? Entre nós mesmos. Mas no Senhor não há divisão, mas fere o coração de Deus essas coisas. Então, irmão, nós queremos entrar no segundo aspecto, prático. Como nós tínhamos falado acerca, né, de que que o Espírito robusteça o nosso homem interior com poder, porque sem poder no reino de Deus não podemos nada, né? Então vamos ler em Efésios esses dois aspectos que nós queremos terminar, né? Não terminamos nunca, mas a medida, né, o peso que o Senhor nos deu para esses dias estarmos compartilhando com os irmãos. Dois aspectos que eu queria ainda ler, capítulo 5 de Efésios, da obra do Espírito Santo. Esse é um assunto que não é para alguns irmãos especiais, né? Esse é para todos os irmãos, todas as irmãs, porque o ser cheio do Espírito Santo não é a qualidade de algumas pessoas, mas deve ser de todos os filhos de Deus. Então ele nos fala aqui no capítulo 5 o seguinte, verso 14: desperta,
Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá, ou te iluminará. Portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmo, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graça por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E o segundo aspecto que queremos ver também está no capítulo 6, verso 10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes permanecer firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, permanecei firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vamos ter ainda uma oração, irmãos? Amado Senhor, nós sempre lembramos disso, porque esta é a verdade, Senhor. Nós não temos como abrir a Tua palavra e falar dela, porque ela não vem de nós. Não vem do nosso estudo, não vem da nossa sabedoria, não vem da nossa capacidade, não vem da nossa inteligência, Senhor. Não vem da nossa suficiência, como o Senhor mesmo diz em Zacarias, Senhor. Porque toda a Tua obra é pelo Teu Espírito, Senhor. Não é por força nossa, não é por capacidade, e muito menos, Senhor, pelo que podemos fazer, mas é pelo Teu Espírito, Senhor. E o Senhor tem um prumo na Tua mão, com a Tua igreja. É esse prumo que nós necessitamos que seja colocado nessa manhã, Senhor. Só o Senhor tem esse prumo. Que o Senhor nos aprume nessa manhã, Senhor, diante da Tua verdade. Nos coloque debaixo dela, Senhor. Nos coloque debaixo da Tua mão poderosa. Nos humilhamos perante a Tua potente mão, Senhor. Bendito seja, Senhor. Só Tu tens a palavra da vida eterna, Senhor. Só Tu pode nos guiar à verdade, ao Espírito Santo. Só do alto nós podemos receber uma boa dádiva e um dom perfeito, ó Pai. Então nos colocamos em Tuas mãos, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Somos apenas um vaso de barro, mas um vaso que deseja ser útil ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Então, irmãos, uma coisa que nós precisamos compreender, e o Senhor Jesus, Ele é o padrão para nós, né? Ele é a vara de medir para nós. Sempre nós temos que olhar para o Senhor, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, né? Ou Ele é aquela vara, Ele é o varão perfeito, Ele é a varão medida de Deus para nós. Então nós temos que sempre olhar para o Senhor. Quando João Batista, ele estava batizando no deserto, que ele veio do deserto e começou a batizar, eles vão para ele e achavam que aquilo ali era suficiente para eles. Mas João Batista diz: quem tem ensinado vocês a fugir da ira vindoura? Ele fala: eu batizo com água na base do arrependimento, mas virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então esse irmão, é uma experiência pela qual no Velho Testamento só homens
escolhidos por Deus, homens especiais, profetas, que tinham essa graça do dom do Espírito Santo sobre ele. E a palavra sempre falava assim: o Espírito de Deus estava sobre, né? Então aquele Espírito vinha sobre ele e ali capacitava aquele homem a fazer todas aquelas coisas, a profetizar, né? Sansão e todos os outros que nós vemos no Velho Testamento. Não há poder fora de Deus, né? O poder pertence a Deus. Fora de Deus não há poder. Mas também não há nada no reino de Deus que não necessite de poder, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Nós vemos que tudo que nós vemos aqui, que foram criados, né, o irmão estava lendo no Salmo, né, obra dos dedos de Deus, né, é usada a palavra dedos de Deus, né, para a gente ter uma noção, né, mas Deus é Espírito. Né, mas ali a palavra nos ensina em Hebreus que Deus disse e tudo apareceu. Tem vários cientistas que admitem realmente, eles dizem, não houve um Big Bang, realmente, mas houve um homem, um ser, um Deus que causou esse Big Bang. E foi, Deus disse e tudo apareceu, irmão. Esse é o Big Bang que nós conhecemos, né? O Big Bang verdadeiro. Mas isso foi feito tudo pelo poder de Deus. Olha as obras, olha o poder de Deus. Então o reino de Deus, ele consiste em poder, não consiste em palavras. Então nós vemos que o Senhor Jesus, olhando para ele, nós vemos que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Nós sabemos disso. Naquele dia em Maria, né? Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Isso mostra também a nossa regeneração. Ele foi gerado, ele foi gerado e depois concebido, né, em Maria. Foi gerado por Deus e concebido em Maria. E ele é um padrão para nós. Mas ele ficou com 14 anos, com 12 anos de idade, irmão, ele já ensinava os mestres. Veja a sabedoria, palavras que ele crescia em sabedoria, em graça, diante dos homens, diante de Deus. Mas a gente olha, poxa, se ele já ensinava os mestres, com 12 anos ele já não podia estar já na obra, né, exercendo a sua função, né, do que o pai o chamou? Não. E com 20? Também não. E com 25? Também não. Mas vamos ver em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. O Senhor, ele dá um sinal para nós. E é muito interessante isso. Porque quando Jesus ele foi batizado e foi para ser batizado, João Batista disse assim: não, Senhor, mas é eu que tenho que ser batizado, porque ele sabia que Jesus batizaria com o Espírito e com fogo. Mas o Senhor Jesus disse: não, é necessário que se cumpra toda a justiça. Sabe por quê, irmão? Porque realmente a vida cristã, ela começa por um testemunho, né? Um testemunho da justiça de Deus. Então, o Senhor Jesus aqui também iniciou o ministério dele. A partir... E quando ele foi para o batismo nas águas, e isso tem que ser algo, irmãos, não um acaso, ele tem que ser uma necessidade de todos nós. A gente vê, às vezes, irmãos batizam nas águas, tudo, mas nós temos que ter certeza ali que aquele irmão está sendo batizado com o Espírito Santo, com fogo. Né? Você vê que os irmãos, olhem os irmãos em Atos, eles impunham as mãos sobre eles para que eles recebessem o Espírito Santo. E eles eram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas, né? E os irmãos cheios do Espírito Santo faziam prodígios, faziam maravilhas, curavam, faziam muitas coisas. E nós, o Espírito é o mesmo. Então a gente vê às vezes muitas pessoas, não, vamos lá batizar, batizou simplesmente, entrou na água e tal, né? Irmãos, não, essa pessoa não pode sair da água se ela não sair cheia do Espírito Santo. Ou isso já tem acontecido com ela antes, né? Isso a gente vê na palavra,
né, que alguns receberam o Espírito e foram batizados, mas outros que foram batizados e aí receberam o Espírito, eles foram cheios do Espírito, e os irmãos impunham as mãos sobre eles, né? Quando a gente vê em Atos 19, quando Paulo chegou em Éfeso, chegou lá, existiam os discípulos, e ele percebeu que os discípulos eram discípulos, mas ele percebeu algo que eles não tinham, que era o Espírito Santo. Ele falou: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Ele falou: não, nós nem sabíamos que tinha o Espírito Santo. Eu falei: não, então vem aqui, né? E aí a palavra fala que Paulo os batizou e eles foram cheios do Espírito. Então isso aconteceu com Jesus. Veja, quando ele foi batizado nas águas, verso 21 no capítulo 3, quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, mas já não estava nele, né? Ele não foi concebido pelo Espírito Santo, pois se João Batista já era cheio do Espírito desde o ventre, quanto mais Jesus. Mas foi uma coisa interessante, porque aqui inclusive, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea. Por que ele desceu em forma corpórea, irmãos? Porque é um testemunho, um sinal de que nós necessitamos não só do nascimento do Espírito, mas nós precisamos de um revestimento de poder do alto pelo Espírito Santo. Então ali foi um testemunho realmente. E você vai ver que aqui está dizendo que o Espírito de Deus veio sobre ele. Isso nos fala do quê? Da capacitação. Porque no Velho Testamento eles só tinham a capacitação, mas o Espírito não habitava neles. Não habitava neles. Jesus foi a primeira pessoa que o Espírito passou a habitar, né? Mas aqui também ele foi revestido de poder pelo Espírito Santo. E agora você veja no capítulo 4, e aí vai falando, e veja bem essa expressão. No capítulo 4, no verso 1 diz: Jesus, pois. Essa palavra é muito importante. Você tem aí na sua Bíblia também? Não. Como é que está na sua? Foi cheio do Espírito. Ah, então. Essa palavra é importante, porque ele está dizendo assim: veja bem o que aconteceu lá. O que aconteceu lá, né? Aconteceu, Jesus, pois. Porém, né? Agora ele passou o quê? Aqui ele está diferente de antes do batismo dele. Agora o Espírito dele, o Espírito Santo veio sobre ele. Ele estava cheio do Espírito Santo agora. Então Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e era levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Está vendo? Agora, quando ele entrou na sinagoga, veja na continuação aí no capítulo 4, no verso 17, aliás, no verso 14, ele diz assim: então voltou Jesus para a Galileia no poder do Espírito. Está vendo, irmãos? Não há como ter qualquer coisa no reino, na igreja, sem poder do Espírito Santo sobre nós. Nada. Se você falar que sem poder, não vai fazer efeito nenhum. Vai entrar só na mente, vai sair, entrar por aqui e sair. Se você pregar o Evangelho para uma pessoa sem o poder do Espírito, nada vai acontecer. Mas veja qual foi o testemunho dele agora. No verso 17, assim: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo-o achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para. Está vendo? O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para. Então isso, irmãos, ela é uma experiência à parte da sua regeneração. Tem muitos irmãos que dizem: não, você recebeu o Espírito, você já tem tudo. Veja o que o Senhor diz aqui em Lucas, no capítulo 11,
Veja o que ele vai falar aqui, quando ele fala da oração. Verso 9 ele diz assim: pelo que eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate abre-se-lhe-á. Está vendo? E ele está falando do que aqui, irmãos? Do que ele está falando? Que é para você bater, pedir, buscar. Essa palavra, ela tem relação lá com 1 Coríntios 12, quando ele fala dos dons do Espírito. Ele fala assim: buscai com zelo os melhores dons. Buscai com zelo, né? Então, veja o que ele vai falar: buscar o quê? Pedir o quê? Né? Buscar o quê? Bater o quê? Pois todo o que pede, recebe. Pede o quê? Recebe o quê? Quem busca, acha. Acha o quê? E quem bate, será aberto. Qual o pai dentre vós, que se o filho, está vendo? É filho. Presta bem atenção no que ele está falando. É o filho que pode pedir aqui, nesse caso. Não é o ímpio pedindo o Espírito Santo. Não é o ímpio. Aqui é o filho. O filho, você é herdeiro. A promessa foi dada a Abraão e ao seu descendente. Essa é a promessa do Espírito, né? Então, ele vai dizer aqui: qual é o pai que dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente, ou se pedir ovo, lhe dará um escorpião? Entende? Veja bem, aqui tem relação com o que, irmãos? Por que nós precisamos de um revestimento de poder? Tá? O que tem relação com serpente, com escorpião? O que é isso? São poderes das trevas. E nós vamos entender que nós necessitamos desse poder por causa da batalha que nós temos, que nós vamos ver logo em seguida, né? Então veja bem, ele vai deixar você debaixo de um poder da serpente? Ele vai te dar uma serpente? Vai deixar que você esteja debaixo desse poder da serpente? Ele vai deixar que você esteja debaixo do poder de um escorpião? Quando você pede ele o Espírito Santo? Quando você pede ele, o que você está pedindo? Você está pedindo um revestimento de poder do alto. Para quê? Para você servir ao Senhor, servir a sua igreja, servir os seus propósitos, né? Para você se revestir do poder do Senhor contra esse poder maligno na sua vida, contra a igreja. Nós precisamos desse revestimento, nós precisamos de poder, nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo, irmãos. E aí ele diz assim, 13: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial? O Pai é o Pai, né? Aqui pedido é quem é filho. Estou insistindo. Dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, né? Então era isso que Jesus tinha falado para os discípulos. Eles já tinham recebido o Espírito, quando o Senhor soprou-lhes o Espírito. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, o Senhor pôde dar-lhes o Espírito. Ele precisava ressuscitar, né? Mas ele precisava ir, para que o Espírito pudesse vir e pudesse ser derramado e pudesse trazer graça. Então o que aconteceu? O Senhor Jesus chegou e falou para eles: olha, vocês esperem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então vamos lá para Atos capítulo 2. Então eles já tinham crido. O Senhor Jesus já tinha aberto a palavra para eles, né? Lá em Lucas 24 fala isso muito claramente. O Senhor mostrou tudo quanto dele estava escrito, abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. Eles creram no Senhor, eles receberam o Espírito Santo. Aí o Senhor disse assim, soprou-lhes o Espírito. Aí estavam
aqui 120 almas, aguardando, esperando. Então o que aconteceu? No capítulo 2 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, porque isso estava determinado realmente, era 50 dias a partir da ressurreição. Isso está lá em Levítico 23, certo? Então Jesus ficou 40 dias com eles, aqui está logo nos primeiros versos, falando acerca do reino de Deus. Aí o Senhor subiu ao céu, aguarda, e depois de 10 dias o Espírito Santo veio sobre eles. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Eles apareceram umas línguas como de fogo, como se distribuísse sobre cada um deles pousou uma. Isso é maravilhoso, a língua de fogo, né? Aí vem o assunto: será batizado com o Espírito Santo e com fogo. E você, a língua de fogo aparecia aqui porque eles eram realmente a lâmpada do Senhor. Passaram a ser, né? E eles apareceram umas línguas como de fogo que se distribuiu. Verso 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. E aquelas pessoas ficaram, claro, o dom de língua, irmãos, ele é, não que todos falam línguas, né? Isso não é um testemunho de que o Espírito está em você ou que você foi batizado com o Espírito Santo. Há outros dons também. A palavra nos fala sobre isso. Alguns que dizem que se você só pode saber se você foi batizado com o Espírito se você falar em língua. Isso não é verdade, porque nem todos falam língua. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmão, como que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? E você pode ver que quando os apóstolos viram a necessidade de servir a mesa das viúvas, eles pediram para ver no meio dos irmãos homens que fossem cheios do Espírito Santo e que tivessem um testemunho. Então, você pode ver que eles estavam apenas iniciando aquela caminhada cristã. Mas o testemunho, irmãos, realmente era quem estava cheio do Espírito. Porque uma pessoa cheia do Espírito estava cheia da graça do Senhor, cheia do poder do Senhor. E você pode ver que o que foi acontecendo com aqueles homens que foram escolhidos, Estevão, Barnabé, né? Aqueles irmãos que foram escolhidos ali, vocês querem ver no capítulo 6 de Atos? Então, verso 5, 6, 5. O parecer agradou a todos e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, Prosérito de Antioquia. E apresentaram perante os apóstolos. Então você vai ver, por exemplo, Estevão, cheio do Espírito Santo, foi aquele que foi martirizado, né? Filipe foi aquele que foi transladado, que encontrou o eunuco. Então vocês vão ver que esses homens, eles começaram ali, servir, irmãos, com coisas pequenas. A gente acha que ser cheio do Espírito, nós já vamos sair por aí fazendo um monte de coisa. Mas para você servir, irmãos, qualquer coisa na casa de Deus, você precisa ser uma pessoa cheia do Espírito, né? Porque quem não é cheio do Espírito, é vazio do Espírito. E uma pessoa cheia do Espírito, irmão, uma pessoa que está realmente cheia da graça do Senhor, cheia da compreensão, né? Cheia de desejo, de vontade de servir ao Senhor, de se entregar ao Senhor. O irmão que está com o coração para um louvor, para uma gratidão, né? Então a gente vê essa pessoa, ela está cheia do Espírito Santo, cheia do fruto do Espírito, né? Cheia do amor, cheia da fé, de bondade, né? De desejo de servir. E nós temos que estar cheios, irmão. Por isso é que Paulo ora à igreja, que eles fossem robustecidos com poder pelo Espírito no homem interior. Porque nós necessitamos. Agora, esse encher do Espírito, vamos voltar lá em Efésios capítulo 5,
ele não é algo, irmãos, que nós fazemos só uma vez, entende? Não é algo que você, estando cheio do Espírito, você vai fazer isso uma vez só. Você tem que, essa palavra, ela está no auristo. Enchei-vos do Espírito. E continue se enchendo do Espírito. Se encha da palavra, se encha da oração, né? Se encha da comunhão. Tudo aquilo que o Espírito está relacionado, você está se enchendo do Espírito. Então ele diz aqui no verso 5 o seguinte: a primeira coisa, se isso não é realidade na sua vida, irmão, irmã, se isso não é uma realidade na sua vida, né? Se você crê no Senhor, mas de repente você é uma pessoa que vem na reunião, lê a palavra às vezes, ora ao Senhor, mas você não tem visto realmente nada, você não produzindo nada no reino, você não produzindo nada na igreja. Tem muitos irmãos dizem: irmãos, eu não sei qual que é o meu dom, né? Eu não sei. Irmãos, aqueles irmãos, eles já tinham o caminho do Senhor determinado para eles. Eles eram homens que, veja Estevão, veja Filipe, mas eles não sabiam de nada. Eles começaram a servir ali à mesa daquelas viúvas dos helenistas. Então, comece a servir com alguma coisa simples. Sabe, aquilo que está no seu coração, cuidado, irmão, também, para você não querer fazer que toda a igreja faça aquilo que você tem um peso no coração. Isso é outra coisa. Você está cheio do Espírito, está cheio do Senhor, o Senhor está pondo no teu coração de você levantar 4 horas da manhã para orar pelos irmãos, colocar quem são os irmãos, fazer vocês crescer. Você não lembra desse, escreve, lembra desse, você escreve. Aí daqui a pouco você chega na igreja e começa a falar assim: olha, irmãos, eu estou vendo que essa igreja não ora, entendeu? Estou vendo que essa igreja, nós precisamos orar, irmãos, nós precisamos orar. E a pessoa está com peso no coração. Irmãos, e nós precisamos levantar 4 horas da manhã para orar. E aí vai botar esse peso em cima de todos os irmãos. Irmão, não faça isso. Não faça isso. Se o Senhor colocou esse peso no teu coração, procure se o Senhor colocou esse peso no coração de mais alguns irmãos, ou mais algumas irmãs. Se juntem a esses. É a mesma coisa dos irmãos que têm peso por evangelismo. Não, meu irmão, mas nós temos que evangelizar, nós temos que sair na rua, nós temos que bater de casa em casa, ver como tem igrejas aí que fazem isso. Nós temos que fazer, irmão, a igreja que tem que fazer isso, irmão. Vamos, irmãos, vamos levantar aí, irmão. Vocês estão todos sentados, vamos fazer isso. Irmãos, não é assim. Você vai encontrar o teu irmão que tem peso de pastorear e fala assim: irmão, o que adianta nós evangelizar se nós nem pastoreamos os irmãos da igreja? Está vendo? Ó, nós temos irmãos aqui, ó, tá largado, estão tudo largado, não tem nem um irmão que pastoreia os irmãos. Agora nós vamos trazer mais gente para cá, sendo que a gente não cuida nem dos irmãos que estão aqui. Está vendo que é o peso do coração? Aí tem outros irmãos que falam: não, irmão, nós temos que sair. Nós vamos ficar sentados aqui dentro dessas 4 paredes. Nós temos que sair para fora, irmão. Nós temos que visitar os irmãos aí fora, aqui, ó, Cabo Frio, os irmãos de Arraial, os irmãos do Rio de Janeiro. Irmão, nós temos que sair, nós temos que ir. Entendeu? Irmãos, você recebe uma graça do Senhor, você tem um peso no seu coração, entendeu? Vai, cumpre o teu ministério, cumpre o que o Senhor tem colocado no teu coração. Não põe esse peso sobre outros irmãos, porque se eles não têm esse peso no coração deles, eles vão fazer isso obrigado, não vão fazer isso com graça do Senhor, né? Então, nós temos que cumprir aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Mas, irmão, você que está sem nada, não tem nenhuma disposição, entendeu? Tem uma palavra do Senhor para você aqui. Uma palavra séria para você. Ele diz assim no verso 14, pelo que diz: desperta tu que dormes. Desperta, você está dormindo. Levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Entende? Você tem um chamamento. Você tem uma glória do Senhor. Você tem uma riqueza de glória. Nós temos que estar envolvidos, irmão, com a maior obra do universo. Entende? Você tem que não procurar, porque Satanás, ele é ardil, ele é astuto.
Porque Satanás é o seguinte: primeiro, veja na parábola da semente, do semeador. Primeiro, você ouve a palavra, o que o diabo vai fazer? Primeira coisa, tirar a palavra do teu coração. Essa é a primeira coisa que ele vai fazer. Aí, se você receber com alegria, puxa, mas que palavra, né, irmão? Nossa, mas que bênção, né? Olha, o Senhor deu uma palavra para nós hoje. Eu sempre ouço isso, eu fico só esperando ver o que vai acontecer na vida do irmão. Nossa, eu saí quebradinho de lá, hein? Que nem um arroz terceiro, sabe? Você quebradinho de lá. Mas daqui a pouco ele saiu quebradinho, mas a vida dele voltou. Continua do mesmo jeito, não mudou nada. Né? É. Se você falar, eu saí quebrado, irmão, e eu não volto mais da mesma maneira que eu entrei naquele dia na reunião. Aí sim, entendeu? Aí você pode ser até um arroz de quinta, de sexta, que é bem quebradão mesmo, que nem diz lá em Isaías, né? Eu te quebrarei como se quebra um vaso a ponto de não ter um caco que sobra de você, entende? Que sirva para tirar água da poça ou fogo da lareira. Então, isso é bom. O Senhor nos quebre mesmo, tal ponto que não haja um caquinho em nós, né, que sirva para alguma coisa. Seja só dele. Mas, irmãos, você tem um chamamento glorioso. Você é um sacerdote real. Você é chamado para ministrar na casa de Deus, num santuário celestial. Você é chamado para servir ao Senhor com serviços sagrados. O nosso chamamento é glorioso. Salvação de vidas, alimento dessas vidas, crescimento, salvação eterna. Pensa, cada alma que for salvo, há uma festa no céu, irmão. E a igreja está incumbida disso, você está incumbida disso. Desperta, você está dormindo. Satanás, ele vem, primeiro tira a palavra. Segundo, ele vem, você recebe com alegria, aí ele vem com angústia, vem com perseguição, vem com, sabe, para você não, irmão, isso aí não dá para mim, não. É muita opressão, muita coisa, está acontecendo tanta coisa na minha vida que, misericórdia, sabe? Quando eu andava no pecado, nossa, a coisa era tão boa, tranquila, né? E agora que eu creio no Senhor, parece que o céu e a terra derramaram na minha cabeça. Claro, porque Satanás primeiro ele vem tirar. Ele vem te oprimir. Você está entendendo? Aí se você recebe a palavra e vai o seu caminho, entendeu? Você continua firme, passa por essas situações, recebe, vai, caminha, né? Aí ele começa a te dar. Aí vem a sedução das riquezas, vem os deleites da vida, vem os cuidados do mundo, ele começa a te dar, e você vai ficando tão envolvido, que você não tem mais tempo para nada. Não tem mais tempo para o Senhor. Né? Não tem mais tempo para meditar, não tem mais tempo para servir os seus irmãos, não tem mais tempo para nada. Irmão, nós temos que cuidar com isso. Nem toda bênção. Lembra lá na profecia de Jacó? Há a bênção que vem do alto, mas há a bênção que vem do abismo, lá de baixo. Então nem toda a bênção é do Senhor. Ah, mas estou sendo abençoado. Cuidado com a bênção, cuidado. Um dia eu falei para um irmão isso. Ele falou: irmão, graças ao Senhor, ele veio conversar comigo. Ele falou: irmão, eu estou recebendo uma proposta para ganhar o dobro que eu estou ganhando. Entendeu? Uma proposta que para a minha função, para o meu trabalho é top, né? Há muitas propostas que vêm. Você pode ver que o maior desejo do coração dele, já vi irmãos assim: puxa, irmão, o maior desejo do meu coração é o que Deus está me dando. Eu falei: irmão, cuidado, porque Satanás também dá, né? Cuidado, ele tem todas as suas riquezas, né? Tem a glória desse mundo, cuidado. E ele vem conversar comigo, e eu fiz uma pergunta para ele, depois que ele terminou. Eu falei: ó, maravilhoso, irmãos, não tem dúvida, mas eu só quero perguntar uma coisa para você. Esse emprego novo que vai te dar o dobro que você está ganhando, que já ganhava muito, que ele é alto executivo, né? Esse emprego que você está ganhando, ele vai afetar a sua vida familiar? Ele falou: irmão, ele vai afetar porque eu tenho que viajar mais, eu tenho que fazer não sei o que afetar. Essa tua
esse teu trabalho aí vai afetar a tua vida espiritual, tua comunhão com os irmãos? Ele falou, vai, porque, né? Eu falei, então, você acha que Deus vai te dar uma bênção que vai afetar a tua vida familiar, vai afetar a tua vida espiritual, vai afetar a tua vida em comunhão com os irmãos? Você acha que Deus vai te dar uma bênção dessa, irmão? Não. Isso é obra maligna. Né? Nós temos que ter muito cuidado com essas coisas, irmão. Nós temos que estar debaixo, né, da sombra do Altíssimo. Nós temos que estar debaixo da comunhão com os irmãos. Se tem uma coisa que muitos irmãos não gostam, às vezes, de colocar as suas coisas debaixo ali da comunhão com os irmãos. Sabe por quê? Porque ele já sabe a resposta dos irmãos. E ele não quer ouvir aquela resposta dos irmãos. Então ele não apresenta. Quando você vê, ele já decidiu, já está fazendo, já está indo, né? Já está mudando, já está indo atrás de uma coisa, mas nem comunicou os irmãos, não oraram. Quantas jovens, quantos, né, solteiros não chegam assim e não colocam diante dos irmãos os nossos negócios, nossas coisas? Nós temos que nos colocar diante dos irmãos. Os irmãos estão incomodados já, o Senhor está tratando, ele não está vendo, mas os irmãos estão vendo. Irmãos, vocês estão vendo alguma coisa em mim que eu não estou vendo, e os irmãos estão vendo, a igreja está vendo? Né? Isso é maravilhoso, irmãos, nós fazermos. Colocarmos debaixo da guarda do Senhor, sabe, através dos irmãos. Isso é maravilhoso. Cuidado com Satanás, cuidado, ele é astuto, ele é ardil, e ele quer impedir você. E cuidado também com as mentiras que ele tem falado para você, que você não serve para nada, você não tem dom, que o Senhor não te deu nada, que você... Não, você é um sacerdote real. Você, irmã, você é uma sacerdote real, irmã. O Senhor te deu tudo que diz respeito à vida, à piedade, pelo conhecimento. Acrescenta a tua fé a virtude do Senhor, o poder do Senhor, a graça da vida do Senhor. Acrescente. Isso é muito importante, irmãos. Satanás quer oprimir você, quer deixar você lá embaixo, sabe? Não, você é filho, você é filha. Peça ao Pai o Espírito Santo, peça a Ele. Ele não vai deixar que a serpente escorpião tome conta da sua vida. Amém. Aleluia. Amém. E ele então diz assim: veja diligentemente como você anda. Veja diligentemente como você anda. Como que você está andando? Não seja nécio, mas seja sábio, sabendo, conhecendo a vontade de Deus. Não seja nécio, irmãos, né? Não deixe que esse mundo e as coisas desse mundo, que ele vai falar logo em seguida, ele vai falar assim: enchei-vos do Espírito. Veja no verso 18: não vos embriagueis com vinho. Do que ele está falando aqui? É bebida? Os irmãos acham que é bebida? Não é bebida. Ele está falando de Apocalipse capítulo 17, daquela prostituta, que os homens se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Não se embriague com esse mundo, irmãos. Não se embriague com as coisas desse mundo. Essas coisas desse mundo te embriaga. Te embriaga. Dinheiro embriaga. Fortuna embriaga. Poder no mundo embriaga. Glória no mundo embriaga. O inimigo já tem nos marcado. A gente pensa que 666 é um chip, é um não sei o que lá, né? A gente fica esperando. Não, eu não vou botar chip na mão. Eu não vou botar. A hora que vier o chip, eu não vou pôr. Ué, ali não fala na mão direita? Então põe na esquerda. Não é isso, irmão. Não é isso, entende? Sabe o que é? Calcule o número da besta. O que é 666? É homem. Sabe? Humanizar você no corpo, alma, espírito. Você está humanizado, está mundanizado. O mundo está tomando conta da igreja. Essa prostituta, essa Babilônia está colocando esse vinho da prostituição, embriagando o povo se deixando marcar.
Está cheio de coisa do mundo. Nós estamos cheios de coisa do mundo que já nos marcaram. Nós precisamos buscar do Senhor. Isso, quando o Senhor traz essas coisas para nós, nós temos que nos libertar disso, entende? Nos libertar verdadeiramente da opressão do mundo. Você, para mostrar quem você é, você tem que ter dinheiro. No meio religioso, você tem que ter prosperidade. Isso é o mundo, irmãos. Não é a igreja do Senhor. O Senhor fez o rico, fez o pobre, para que o ministério da justiça se cumpra. O que muito colheu não sobrou, o que pouco colheu não faltou. Como assim? Né? Não, você não pode passar tribulação, você não pode passar isso, você não pode passar aquilo. Irmão, você só vai compreender que você está embriagado só a partir do momento que você for cheio do Espírito. A hora que você for cheio do Espírito, você vai dizer: misericórdia, como eu andava preso às coisas desse mundo. Se você não se encher do Espírito, você vai ficar embriagado. E isso não é uma opção, entende? Porque o mundo te embriaga com muitas coisas, né? Com muitas coisas, com notícia, com não sei o quê, e daí você já fica envolvido com as coisas que estão acontecendo nesse mundo, já se envolve, já fica preocupado, e não sei o quê, corre para lá e corre para lá. Irmão, um irmão cheio do Espírito é até chato, entende? Ele é até chato. Porque você chega para ele e fala assim: ô irmão, você viu o que aconteceu aí? E que não sei o quê, porque o Lula, porque é isso, porque é tal. Ele fala assim: irmão, nós temos um rei no céu. Olha para ele, nós estamos só aguardando ele vir. O irmão que é cheio do Espírito, ele é chato, entendeu? A gente quer, não, irmão, mas a gente, né, nós precisamos. Irmão, o que nós precisamos? Né? O irmão cheio de Espírito, ele é chato. A irmã cheia de Espírito, ela é chata, né? Vamos dizer, para aqueles que não são. Mas só que essa é uma necessidade, irmão, de cada um de nós. Você só vai compreender as coisas, você só vai ser livre dessa sedução do mundo, sabe? Dos deleites, das coisas desse mundo, do que te falando para você gozar aqui agora. O nosso reino não é deste mundo, irmãos. O nosso gozo é no Senhor. A nossa alegria é no Senhor. Não espere você gozar das coisas desse mundo. Se você está gozando aqui, você está embriagado, né? Com esse vinho. Se encha do Espírito e você vai ver que você vai ter noção de como você estava errado. E se você não está cheio de Espírito, meu irmão e minha irmã, desperta, acorda. O Senhor necessita de você, necessita que você seja cheio, para que te use poderosamente. É isso. Um vaso de honra ao Senhor, vaso de honra, separado, né, para toda boa obra. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que você ande nela. Não é só um irmão Juvenal, não é só um irmão aqui, um irmão, é você, minha irmã, você, meu irmão. Você tem família, você tem vizinhos, você tem... É por isso que o inimigo tem, sabe, oprimido tantas vidas, né? Tantas situações e medos, angústias, depressões e todas essas coisas. Uma pessoa cheia do Espírito não tem isso, irmãos. Uma pessoa cheia do Espírito está envolvida com as coisas do Senhor, está buscando as coisas que são do alto, não as que são daqui da terra. É um irmão que está com a sua mente cheia de coisas puras, né? Tudo que é puro, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, tudo que é nisso pensar. É uma pessoa que está com a mente pensando nas coisas do alto, cheio da palavra. A palavra habite em vós ricamente. É isso. Vaso de bênção, vaso rico. Desperta, irmão. Desperta, irmã. Desperta, tu que dormes, né? Não deixe que as coisas te fascinem. Não deixe que as coisas desse mundo te entristeçam. Não deixe que as coisas desse mundo, sabe, e que Satanás te oprima. Não. Se encha do Espírito. Você vai ver que maravilha. E finalmente, ele entra
no capítulo 6, por que nós precisamos ser cheios do Espírito? Por que nós precisamos de poder? Por que a igreja precisa de poder, irmãos? A igreja precisa estar cheia do poder do Senhor. A igreja precisa da palavra da sabedoria. A igreja precisa da palavra do conhecimento. A igreja precisa do dom da fé. A igreja precisa do dom de curar. A igreja precisa do discernimento de espírito. O dom de discernir espírito. Está vendo? Agora a igreja não tem irmão cheio do espírito. Como é que vai operar esses dons? Né? Aí vamos dizer assim, só tem um que tem, né? Então aquele lá, ele ora, ele prega, ele serve a ceia, ele batiza, né? Ele ora, porque os irmãos não oram, vai para ele para orar. Ô irmão, ora por mim, né? Ô irmão, ora por mim, porque eu, sabe assim, faz uma oração poderosa aí, né? Então é um irmão que faz tudo isso. Que isso, irmão? Uma igreja cheia dos irmãos, cheia do Espírito. Essa igreja, o Espírito manifesta a cada um quando quer, sabe? Há um momento necessário, se manifeste, né? No meio da igreja, o Senhor faz isso. Esses dons são dados para proveito comum, para proveito da igreja. É para isso. Essas coisas não são para o mundo, essas coisas são para a igreja. E nós precisamos, por quê, irmãos? Porque nós temos um adversário que anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, né? E se você anda com a sua vida infrutífera, o inimigo já te tragou. Você pensa que tragar ele é você para onde? Né? Se você não é aquela pessoa que vem aqui no final de semana para ouvir uma boa palavra, ouvir um cântico, né, e ir embora para casa. Tem muitos irmãos que estão vendo pregações em casa, por vídeo. Irmãos, que isso? Falei você tem que estar ali, aonde o Senhor possa te usar. E ele vai dizer que nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, irmãos. Não é contra a carne e sangue que nós temos que lutar. E não pense que você pode correr desse leão. Não tem jeito de você correr dele. Não tem. Vocês já viram um leão? Vai lá na África e se coloca no meio de um... Eles vão começar a te rodear, assim, ó. Tá vendo? Vão começar a te rodear. Talvez se você ficar parado, você pode ter uma chance. Mas se você correr, sabe o que vai acontecer? Vai ser mortinho na hora, né? Você acha que eles rodearam você e vão deixar? Não vai. Enquanto não matar, entende? Então é para isso que ele veio: roubar, matar, destruir. Você não é questão de salvação para ele, não é questão de salvação, porque você já foi tirado desse império das trevas. Ele não tem poder. O Senhor pagou a tua conta, você já arriscou o teu escrito. Sabe o que ele faz conosco, com a igreja? Ele não quer que você cresça espiritualmente. Entendeu? Não crescer espiritualmente. Aí não, porque você vai ser um problema para ele, né? Então, qual é a posição, irmão, de cada um de nós aqui? Não é criança. A criança sabe o que nós vamos fazer, os mais velhos vão cuidar, né? Mas você é um soldado, um atleta e um lavrador. Primeiro soldado. Você é um soldado. Não tem jeito. Como fala o Salmo 120, nós somos pela paz, mas eles são pela guerra. O que nós vamos fazer? O inimigo não cessa. Gerações e gerações ele tem atacado o povo de Deus, oprimido o povo de Deus. Agora é o nosso tempo, irmãos. Você é um soldado. E nessa guerra você não pode ir de qualquer maneira, entende? Você tem que se armar da armadura de Deus, a armadura que o Senhor preparou para você, né? Então ele vai... Nós não vamos poder entrar em muitos detalhes, porque o nosso tempo já foi. Mas estude um pouco essa armadura de Deus. Ele é muito importante, porque você tem que tomar todas as peças. E outra coisa, essa armadura é individual. É você e eu, e o irmão e a irmã, e todos nós.
Porque Paulo, ele teve uma visão acerca dos soldados romanos. Eles foram o único exército que não foram vencidos. Eles andavam um ao lado do outro, diante dos exércitos. E eles iam com aquele escudo aqui, com aquelas sandálias, não podiam escorregar, o capacete. Entendeu? Quando era flecha, todos se levantavam, tinham ordens de comando. Havia um que apitava. Quando aqueles da frente estavam cansados, eles passavam para a fileira de trás. O segundo é que passava a combater. Eles faziam isso ordenadamente. Então, quando Paulo olhou aquele exército invencível, ele falou: essa é a igreja. Essa é a igreja. E ele começou a olhar para cada uma daquelas peças e começou a lembrar do que o Senhor nos proveu. Então ele chega aqui e fala, verso 14: estáis, pois, firmes. Está vendo? Firme. Cingindo os vossos lombos com a verdade. Aqui, irmão, lombo é aqui, lombo não é aqui. Aqui é lombo de cavalo, nosso não é aqui. Lombo é aqui a parte mais forte do homem. É onde eles realmente colocavam cinto, né? Cingindo os vossos lombos com a verdade. Irmão, se você anda com língua falsa, pronto, a brecha já está aí. O inimigo está aí, já venceu, já entrou na brecha. Entende? Cingindo os lombos com a verdade. O Senhor, nós estamos naquele que é verdadeiro. E Ele diz: aquele que mentia, não minta mais. Anda com a verdade, né? Abra sua boca com a verdade. Porque quando essa armadura, você não pode deixar brecha para ela. Porque você abriu a brecha, é ali que o inimigo entra. Primeira coisa, a verdade. Segundo, vestido da couraça da justiça. Aqui, ó, couraça da justiça. Guilherme trouxe sobre isso. O Senhor é a nossa justiça, irmãos. É a nossa justiça, entende? Não é a sua justiça, é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Então, esteja com isso. Quando vier te acusar de alguma coisa, quando vier te falar de alguma coisa, você pode falar: não, o Senhor é a minha justiça, né? Ele é a minha justiça. Ele me justificou. Eu estou em pé diante dele porque o Senhor pagou o preço. Ele é a minha justiça. Está vendo? Todas as peças dessa armadura